Final de junho, eu fui fazer alguns exames, check-up que eu faço todo ano. E aí, eu fui fazer o check-up ano passado, mas aí ficou aquele papo, não vai a médico não, não vai a médico não e tal, fica em casa. E eu não fiz check-up ano passado. Esse ano, eu fui fazer o check-up, que eu tinha feito no ano retrasado. Comecei a fazer os exames, só que eu tinha que fazer também uma cirurgia de uma hérnia inguinal. Então, eu fui no médico para poder marcar a cirurgia da hérnia inguinal, já levei para ele os exames que eu estava fazendo para o meu cardiologista, que eu faço todo ano, uma série de exames de check-up. Quando chegou lá, ele olhou, tá bom, e lá pelas tantas ele disse assim, tem um nódulo no seu rim direito. Falou em nódulo para mim, eu penso em bolinha de gordura, bolinha de sangue, sei lá, uma porqueira dessa aí. Só que ele ficou muito assim, alvoroçado, falou, você marca logo, tal, amanhã tem um urologista que ele vem aqui, ele pode te atender e tal, ele estava muito veloz. Falei, cara, tem negócio ruim aí. E já deu o telefone do médico para mim, já ligou para o médico, deu meu telefone. Falei, pô, no dia seguinte eu fui lá, era uma quarta-feira, na quinta-feira eu viajava para a Amazônia, onde eu ia ficar de quinta até segunda-feira, porque nós temos uma igreja em Lábrea, na Amazônia, uma igreja Atitude de Lábrea. E aí, fui no dia seguinte, o cara olhou o exame e falou assim, você tem um tumor no seu rim direito. Eu perguntei, é pequenininho? Como é que é? Não, não é pequeno não. Tem quase 5 centímetros. 4,8 centímetros. Eu falei, e qual o tamanho do rim? Na esperança de ser uns 40 centímetros. Pô, o rim tinha 12. Eu falei, doutor, deixa eu tentar entender aqui. Se esse tumor for maligno, eu estou com câncer? Ele falou, Mas independente de ser maligno ou não maligno, e era maligno, depois confirmou, era câncer mesmo. Maligno ou não maligno, o que você vai ter que fazer é operar e remover o mais rápido possível. Falei, mas eu viajo amanhã, eu tenho uma viagem marcada, eu estou indo para a Amazônia, eu tenho uma obra social que a gente vai fazer no Ribeirinho. Ele falou, não, você vai, já deixa marcado o último exame que tem que fazer, você volta segunda-feira, que você volta, você faz o exame e vão marcar a cirurgia. Saí dali falando, cara, negócio esquisito. Jogo bola a vida inteira, pratico esporte a vida inteira, estou malhando, me alimento bem, não tem nenhum histórico de câncer na minha família. Vou lá, o cara fala que eu estou com tumor. Minha mulher estava fora do Brasil, porque ela foi encontrar com a mãe dela foi dos Estados Unidos, ela foi também, se encontraram num país do Caribe lá, foram passar uns dias juntos lá, anos que elas não se viam, porque a minha sogra não estava podendo vir no Brasil, por causa do negócio do Covid, né? E aí, eu ligo para ela e falo, amor, deixa eu te falar, eu estou com um tumor aqui no meu rim e vou ter que operar o mais rápido possível. Ela ia chegar no dia seguinte, eu viajava no dia seguinte, a gente não ia se encontrar, por causa do horário. E eu vou viajar, volto segunda e tenho que procurar o médico aí, um médico aqui que me atendeu hoje, ele falou que me opera e tal, acho que eu vou operar com ele mesmo, eu estava perdido. Acho que eu vou operar com ele mesmo, gostei dele e tal. Mas não sei como é que eu vou fazer isso não. E eu vou contar um pouco mais dessa história ao longo da mensagem, mas eu queria te perguntar uma coisa. Já aconteceu com você, de repente chegou uma notícia que você nunca imaginou que você ia ouvir? Já aconteceu com você, de você estar assim, sonhando um monte de coisa, e de repente, vem uma informação que faz você pensar assim, caramba, se isso for verdade, acho que não vai dar mais nada certo. Já aconteceu com você, do teu chão assim, meio que abrir, e você não sabe nem como é que você está de pé? Às vezes é com um filho da gente,
às vezes é com o líder da igreja, às vezes é no casamento da gente, às vezes é numa situação que a gente se meteu no ministério e que a gente não dá conta, e dá um desânimo danado, e a gente fala, caramba, acho que agora deu ruim mesmo. É o que acontece com as nossas ovelhas, quando o marido chega em casa e fala para a mulher, olha aqui, vamos sair para jantar? E ela fala, nossa, nosso casamento, quanto tempo que a gente não sai para jantar, o clima não está bom, ai que bom, ele está querendo resolver. E aí ela bota uma roupa bacana, bota aquele perfume de almíscar do deserto, né? Vai toda, cheia de expectativa, chega lá, ele fala, o que você quer comer? Qualquer coisa, ela pede uma entrada, e de prato principal e tal, e falando de futilidade, e lá, ela quer sobremesa? Ela quer, ele pede a sobremesa e tal, e ela fala, nossa, agora vai dar certo, e ele fala, fulana, eu te trouxe aqui, porque a gente tem que ser maduro, eu já aluguei um lugar, eu não queria falar sobre isso na frente dos meninos, mas a partir de hoje eu não estou mais em casa, e eu vim aqui para avisar que eu estou dando entrada no divórcio. É isso que acontece. É isso que acontece com uma ovelha nossa, que um amigo dele fala, fulano, preciso falar contigo. Ele fala, pode falar? Não, tem que ser pessoalmente. Aí eles se encontram, quando eles se encontram, o amigo dele fala assim, cara, minha filha estava numa festa, teu filho estava também. E a minha filha viu teu filho usando cocaína. Ele fala, não é possível, meu filho nunca faria isso, nem cigarro eu fumo, o meu filho vai usar cocaína, você está doido, rapaz, você está maluco? E ele vai em casa, fica muito assustado, e ele vai lá, mexe no armário do menino, e lá na gaveta, dentro de um potinho, dentro de um saco plástico, dentro do potinho, ele acha um pouco de cocaína. Situações assim acontecem com os pastores também. Um dia desse, um pastor estava esperando o filho em casa, que era dia das mães. E o filho vindo na estrada para passar o dia das mães com a mamãe dele, lá no Rio de Janeiro. Uma carreta pegou o carro do menino e o menino morreu. Um jovem, bem sucedido, seguindo a carreira dele. No dia das mães, a notícia que chega não é que teu filho vai chegar para almoçar, é que você tem que ir para o enterro do teu filho. Meus amados, na vida a gente passa por situações difíceis à beça, situações que roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria, e isso tudo tem que acontecer mesmo, porque nós só vamos saber o que as nossas ovelhas passam, se nós também vivermos as dores que eles passam de alguma maneira. A diferença vai ser como que a gente lida com essas dores, para a gente mostrar para o nosso rebanho, que aquilo que a gente prega, a gente sabe viver. Eu não peço sofrimento nenhum a Deus, mas eu sei que eles vêm. E é por isso que a gente não deve julgar ninguém, porque o sofrimento que o outro tem, você talvez não tenha, mas você está vivo, você tem filhos, você tem netos, e você não sabe o dia de amanhã. Por isso hoje, eu quero pensar com você sobre o tema, saiba agir diante das notícias tristes da vida. Talvez as notícias tristes estão chegando no seu ministério, estão tirando a sua paz, você veio aqui para um refrigério, e essas notícias tristes, algumas aconteceram há muito tempo, mas até hoje elas deixaram buracos na sua vida, buracos nas suas emoções, fraturas na sua esperança, e a sua vida não flui. Por quê? Porque você está aprisionado no que as doenças, as tristezas, as perdas, as maldades fizeram na sua história. Queridos, o que fazer diante das nossas notícias tristes? Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1 a 11.
Segunda Reis, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11. A doença de Ezequias, diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplaço de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curara, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Queridos, todos conhecemos esse texto. É um texto quando Ezequias recebe do profeta Isaías um recado nem um pouco agradável. O recado é: você vai morrer. E o recado é bem direto: nem adianta você questionar não. Seu dia de morte está determinado. E quem está falando isso não é um Zé Mané, não é um profeta mentiroso, não é um profeta de aluguel. Quem está falando isso é o grande profeta Isaías. Ele sabe que foi voz de Deus. Ele podia repreender e falar: na hora, eis que te digo, sai daqui. Mas não. Ele viu que aquele era profeta de verdade, era Isaías. E ele fala: caramba, é o fim da minha história. Ele vira o rosto para a parede, faz uma oração em meia lágrimas, dizendo: Senhor, tenho te servido, tenho exaltado o teu nome, queria passar por isso não. O Isaías saiu do palácio, nem saiu do pátio do palácio. A oração foi rápida. O Isaías está saindo, pensando que vai sair do pátio do palácio. Já vem o Espírito Santo de Deus falando com ele: volta lá. Ué, volta lá por quê? Porque você tem um recado para dar. Mas eu já dei o recado, é outro. É outro, Isaías. Você está questionando o quê, velho? Você vai lá, ele volta lá e fala: ó, Deus manda te falar, que ele ouviu a tua oração. Você vai viver mais 15 anos. E essa perseguição dos assírios, o Senhor vai tomar conta disso. E você vai para o templo, e você vai louvar o Senhor, e você vai vencer a batalha. E fala: mas como que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Ele fala assim: o que você quer? Que o sol, o relógio de sol avance ou recue? Ele falou: avançar acho que é mais fácil, então eu prefiro que recue. E então o sol recua. E Ezequias tem a certeza de que Deus ouviu a sua oração. Quero dizer para você que eu venci o câncer. Nem quimioterapia eu fiz, nem radioterapia eu fiz. Eu fui operado e ele tirou todo o câncer com a margem de segurança. E teve um momento na minha cirurgia que foi um momento lindo, que eu queria ter filmado esse momento, mas eu estava desacordado. É um momento em que não deu. Não deu. Eu queria até desacordado mesmo fazer um selfie, mas não deu.
E é o momento em que tem um cirurgião da nossa igreja presente lá, porque ele era amigo do cirurgião que me operou, e o cirurgião está lá na robótica. Não sei se você sabe como é que é a robótica. Eles botam você de lado numa maca, faz uns furos na sua barriga, encaixa o robô, e o cara fica 2 metros de você brincando de joystick na sua barriga. É desse jeito, é desse jeito. E o camarada foi e começou a me operar e tal, e com poucos minutos de cirurgia, ele bate na mesa e fala assim: está curado, está curado, está curado. O cirurgião da nossa igreja, que estava presente, um cirurgião plástico da igreja, estava lá, liga lá para cima, minha esposa está com meu filho no quarto, e ele fala, o médico diz que ele está curado. Quando eu fui fazer a consulta, né, depois da recuperação da cirurgia, e eu fui lá, e eu falei: doutor, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Ele falou: vai viver. Mas não tem que fazer mais nada, beber catuaba, beber grama. Não tem não. Falou: não, vai viver, meu filho, vai viver, você está curado. Mas nesse processo de 3 semanas, 2 semanas e 6 dias, 5 dias, entre saber da notícia e a cura pela cirurgia, muita coisa aconteceu. E com base nesse texto e na experiência que vivi, eu quero responder o que fazer diante das notícias tristes. Primeiro, recupere as lembranças do que Deus fez para te preparar para esse momento. Quando você tiver uma notícia triste, recupere as lembranças do que Deus fez para te preparar para esse momento. Nenhuma circunstância triste na tua vida chegou de repente. Todas tiveram um aviso e um preparo do Pai. Deus sempre sinaliza e prepara o ambiente da sua vida, do seu coração e do seu ministério para um momento difícil. Deus não te deixa ao alento, Deus não te deixa de qualquer maneira. Se chegou uma notícia triste, tem alguma coisa na tua história que te prepara para isso. Pastor, me prova isso. Ora, dá uma lida comigo no capítulo 19, versículo 14 a 16. 19, versículo 14 a 16. Diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É um momento em que Ezequias está ameaçado pelo rei da Assíria. A coisa está pegando. É um momento difícil. É um momento que muita gente pode morrer. É um momento que muita gente pode sofrer. É um momento que o reino pode cair. O Senaqueribe está avisando: vou te pegar, vou te destruir. É um inimigo forte, é um inimigo consistente, é um inimigo que não está falando da boca para fora não, tem condições de trazer um prejuízo e um dano. Mas aí, queridos, dá uma olhada no versículo 35 do capítulo 19, diz assim: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. O texto não diz que Ezequias se lembrou disso, mas pouco tempo antes, ele teve um livramento inédito de Deus. Uma ameaça estava lá, um reino forte, e o anjo do Senhor derrubou e matou 185 mil soldados. Agora, querido, eu não sei nem quantos soldados que não foram mortos. Eu não sei nem quantos soldados que o anjo não quis morrer. Agora, você acorda de manhã e olha, tem 185 mil soldados do teu exército mortos. Você vai para uma batalha?
Ezequias recebeu informações de Deus no momento de ameaça, dizendo: eu estou com você e eu mando meu anjo, e o meu anjo resolve. Antes de eu saber que eu tinha um câncer, aconteceu uma coisa interessante. Eu escutei uma música. A música diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e onde que você chegou. Lembrar de todo o livramento que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Meus irmãos, eu me encantei com essa música. Eu cantava todo dia, eu dedicava para todo mundo, mal sabia que era para mim. Um dia eu estava lá em Angra, na casa lá do irmão lá da igreja. Aí demos um passeio de barco lá no barco do irmão lá. Tem que falar que é do irmão, senão ficar achando que é meu. Demos um passeio lá, paramos no lugar, tinha um monte de barco. Falei: cara, tem som nesse barco aí? Ele falou: tem. Botei essa música para todo mundo. Ei, gente, estou dedicando para vocês. Dediquei para os bêbados, para os cachaceiros, para todo mundo. Não chores. Dediquei para todo mundo. Mal sabia eu que Deus estava me preparando. Tivemos uma conferência na igreja. Quando chegou na conferência, cantaram uma música lá, que eu já tinha escutado, mas agora eu escutei de verdade. É uma música que diz, como é que é mesmo aquela música? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome, os reinos, teu trono acima está. Meu irmão, essa música entrou, eu cantava as duas todo dia. Deus estava me preparando. Quando eu tive a notícia, qual a música que veio? Qual a informação que veio? O Senhor já estava me trabalhando para aquele momento, dizendo: você vai passar por uma que você precisa passar, mas já estou te preparando, eu vou estar com você. Eu não sei se você está reparando as coisas que Deus já fez na sua vida, as preparações que Ele te deu, as informações que Ele te deu, as conquistas que Ele te deu, para que você não se desespere no momento que você vive. Mas certamente o Senhor já provou o que Ele quer com você, já provou a bondade dEle com você, já provou a expectativa que Ele tem em você. Portanto, você não pode desabar diante do momento triste que você possa estar vivendo. Em segundo lugar, como que a gente lida com as notícias tristes da vida? Viva a sua vida em função da fé e não da notícia triste. Viva a sua vida em função da fé e não da notícia triste. Olha o versículo 2 e 3. Diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ora, quem falou que ele ia morrer foi quem? Nada menos que Isaías. O decreto foi mandado por quem? Pelo próprio Deus. Mas ele decidiu não viver em função da notícia, mas em função da fé. E a fé dele foi tão grande que ele falou: mesmo Deus tendo decretado, eu tenho fé que Deus pode mudar um decreto. Mesmo Deus tendo mandado um recado, eu creio que Ele pode mudar a minha situação. Ezequias foi orar, foi clamar a Deus, foi para o joelho, foi para a fé, foi para a busca. Ezequias
Neemias decidiu reter de Deus uma informação da própria boca de Deus. Senhor, agora o Senhor vai falar comigo, porque eu não acredito que eu vou passar por isso. Eu acredito que o Senhor pode me livrar dessa. A notícia triste não determinou o caminho dele. Queridos, no dia seguinte que eu soube do câncer, eu tinha uma viagem para Lábrea. Cheguei no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, encontrei com um pastor que coordena a Missão Atitude, que são as igrejas Atitudes do mundo. Tem um pastor que é o coordenador disso, e ele já sabia da informação. Minha esposa falou com a mulher dele falou para ele, são muito amigas. E aí eu chegou lá, aí eu peguei um cafezinho para mim, um para ele, um pãozinho de queijo, enquanto a gente não entrava, e eu na minha, sem falar nada. E ele virou para mim e falou assim: como é que você está? Como é que você está nessa hora? É a frase que você não quer ouvir, porque é gatilho para você pensar em como você realmente está. Eu tinha saído para jantar, no dia que eu soube disso, eu tinha um jantar com meu filho mais velho, eu marquei com ele, nós fomos jantar. E eu estava fortão, segurando. Quando ele falou isso, a lágrima veio. E aí nós conversamos um pouco ali, entramos no avião, e eu fiquei olhando pela paisagem do avião, olhando quanta coisa bonita que Deus fez, quanta coisa bonita que eu já presenciei na minha vida. Mas quando você está vivendo uma situação como essa, você não desliga. Você está o tempo inteiro vivendo a coisa, mas você volta, você é remetido ao que você está enfrentando. Não é assim que acontece contigo também? Quando a preocupação é com o filho, com o casamento, com uma circunstância difícil na vida do seu pai ou do seu ministério. Meus queridos, no dia seguinte eu fui para Lábrea, então, eu ia ficar 5 dias lá. Eu tinha que trabalhar. Eu fui por 5 dias, viajei, vendo o que a nossa igreja em Lábrea estava fazendo. Eu não podia parar. Se a gente vive pela fé, a gente não vai parar. Quando você para, você está dizendo que a notícia triste é maior que a tua fé. E ainda que a notícia triste seja maior que a tua fé naquele momento, exercício de fé é você viver como se você estivesse tendo a fé. É você deixar a cabeça funcionar e mandar comando para a tua alma. Falar, eu acredito numa coisa que agora eu não estou sentindo, e eu quero sentir o que eu acredito. Meus amados, fui para lá, cheguei lá, a gente tinha que descer em Rondônia, e de lá a gente ia seguir num aviãozinho pequeno para algumas cidades lá, ribeirinhas. Quando cheguei em Rondônia, ficamos lá em Porto Velho à noite, e aí fomos num shopping para jantar. Estou andando no shopping, e aí eu olhei uma loja e vi uns blazers. Eu estou com a mania de blazer agora. Estou com uma mania danada. Até para futebol estou indo de blazer agora. E aí, eu cheguei lá, fiquei olhando os blazers, olhando, tal, o preço estava bom. Falei, pô, legal, blazer bonitinho. O Espírito Santo falou comigo assim: você vai viver ou vai morrer? Se você vai viver, compra um blazer para você usar, ué. Eu entrei na loja, comprei um blazer. Tirei uma foto para minha mulher. Aqui, vou morrer não, tá o blazer aqui que eu vou usar. Vai tirando o cavalinho da chuva de pegar a herança. No dia que eu voltei, depois da operação, no primeiro domingo que eu fui pregar na igreja, eu fui com esse blazer. E quando eu contei isso para a igreja, eu falei, o blazer é esse. Rapaz, tinha que ver quanto aplauso para o blazer. Para mim mesmo rolou pouco. Que momento histórico. Querido, na semana da minha cirurgia, a minha cirurgia ia ser na sexta-feira. Na quinta-feira, eu fui na empresa de uma pessoa lá da igreja que falou que tinha uns investimentos bons, tal, uma rentabilidade boa. Eu fui lá. Eu ia operar no dia seguinte. Eu fui lá para saber como é que é esse investimento, que ela falou que é tão lucrativo. Fui lá, ela começou a fazer a exposição dela, papapá. Aí
Eu falei, você sabe o que eu estou passando, né? Ela falou, eu sei, pastor. Eu falei, você sabe por que eu estou aqui, né? Ela falou, não. Eu falei, eu estou aqui porque eu estou planejando o meu futuro no meio da dor que o meu passado fez. Eu estou aqui porque quem determina a minha vida é meu Deus. Eu já estou planejando que eu vou investir alguma coisa do dinheirinho que me sobrar para eu ter tranquilidade financeira algum dia. Então, eu estou aqui para te ouvir, independente da cirurgia que eu vou fazer amanhã. A chance de eu perder meu rim era total, era enorme. O meu rim ficou, cortou o pedaço, mas o meu rim está aqui. Se o meu rim esquerdo parasse hoje, eu viveria com o que me sobrou desse rim. Ele funciona plenamente, como se fosse um rim completo. Eu não entendo disso não, como é que pode? Meus queridos irmãos, a hora da pressão, da angústia, tem que ser o momento da fé que ensinamos aos outros. A gente ensina para todo mundo a ter fé, posição. No dia que vem a notícia triste, a gente vai se entregar? Não! Deus nos dá a oportunidade de viver o que a gente prega, e a igreja vai acreditar mais na nossa vida que nas nossas palavras. A igreja vai se encantar mais com a nossa postura de fé do que com os discursos bonitos, às vezes decorados. Meus queridos irmãos, chegou a hora da gente viver o que a gente prega. A gente aconselhou tanta gente, agora é a gente. Foi assim comigo. Eu falei, eu vou ter que viver o que eu ensinei. Terceiro lugar, quando a notícia triste chegar, coloque louvores de fé em sua vida, antes que o medo ou a murmuração te tome. Coloque louvores na sua vida, antes que o medo e a murmuração te tomem. Pastor, está dizendo que se eu não botar louvores, o medo vai me tomar ou a murmuração? É isso mesmo que eu estou falando, você entendeu direitinho. Você é inteligente, hein? Nossa, é isso mesmo. Por quê? Porque nós somos gente, nós somos pregadores, nós somos ensinadores, nós somos mestres, profetas, evangelistas, nós somos servos do Deus bendito, nós somos chamados para uma obra extraordinária, mas nós somos gente. Eu estava com 2 músicas já comigo. O que aconteceu? Eu escutava 10 vezes por dia cada uma. Acordava de manhã, já botava lá, invencível és. Começava a cantar, exaltar. Agora dá uma olhada se Ezequias fez a mesma coisa. Versículo 5, olha o que diz o versículo 5. Diz assim, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu predecessor, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curei, daqui a 3 dias, você subirá ao templo, ao subirá, sempre lembrado na palavra, subirá ao templo do Senhor, subirá ao templo do Senhor. Sabe o que o Isaías veio falar para ele? Falou, meu amigo, hora de adoração, hora de adoração. Você em 3 dias você vai adorar, em vez de morrer você vai adorar. A adoração tem que fazer parte da tua vida. Diante da notícia triste que eu estou te dando aqui agora, eu quero te falar, você vai levantar dessa cama, mas não é para levantar de qualquer maneira não, é levantar para ir para a casa do eterno, para dar o teu melhor para o eterno, para exaltar o eterno, porque Deus habita no meio dos louvores, não é isso, Samuel? Deus habita no meio dos louvores, então vai adorar, vai adorar. Ah, meus amados irmãos, eu não tive medo de morrer, mas não foi simples pensar no que seria dos meus filhos, não foi simples pensar no que seria da minha mulher e no que seria da minha igreja. Não era o medo da morte que me assustava, mas me assustava bastante as consequências para as pessoas que eu amo daquilo. Queridos, quando você está numa situação dessa, fica o negócio ligado o tempo inteiro, sabe, stand-by, ali, mas está ligado, está acesinho, e você não se desliga. E naquele momento, quando eu botava aquela adoração, e eu cantava, e eu gritava, e eu exaltava, e eu não cantava só essas 2 músicas não, eu cantava muitas músicas. Quer ver uma que eu cantava? Será que você conhece? Deus não rejeita a oração, oração é alimento.
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Canta comigo, poxa. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Meu irmão, quando tu canta isso, o diabo sai de ré. Quando você canta isso, tua tristeza olha para você e fala: pô, o cara cresceu, meu irmão. O cara cresceu, estufou o peito. A tua postura muda. Vou te falar agora uma coisa que pode mudar teu ministério. A tua postura na tua igreja diz para o teu povo, a tua postura física diz para o teu povo se você acredita no que você prega ou não. Você chega na igreja, tudo bom, irmãos? Tudo bom, irmãos? Aleluia. Ô queridos, estamos aqui para louvar o nosso Deus, bendizer o seu nome, glória a Deus, aleluia. Alguém pode dar um aleluia? Aleluia. Olha o teu ombro, olha a tua feição. Você não comunica com o seu corpo o que você está dizendo com a sua boca. Quando você chega na igreja e fala: irmãos, e aí, irmãos? Glória a Deus, que bom estar aqui com os irmãos. Quero dizer que eu amo os irmãos e nós vamos vencer cada batalha da nossa vida. É um tempo novo de Deus para a nossa história. Sim ou não, irmãos? Deixa eu te falar, a postura. Olha o olhar, olha o ombro, olha a barriga. Meus irmãos, o povo olha e fala: meu querido, o cara acredita no que ele está falando. Quando eu cantava isso aqui, a minha dor, o meu medo, ficava represado. Ele estava lá porque eu sou gente. Não tem campeão aqui, não tem super-homem aqui. Ser super-homem atualmente está até meio perigoso. Está até meio... Estou até cabreiro. Vocês entendem mesmo, hein, cara? Que povo inteligente. Meus amados irmãos, o louvor é essa força que te impulsiona, que vai te energizando. A gente sente, quando a gente começa a adorar, a gente sente queimar até nos pulsos da gente, nos músculos da gente. É um negócio que vai esquentando a alma da gente. E aí, querido, toda aquela negatividade da informação, ela vai ficar, ela está ali. Mas a gente não olha para ela dizendo: ô notícia. Não, a gente olha: notícia, fica no teu lugar, porque eu estou com um Deus Todo-Poderoso. Queridos, em quarto lugar, quando a notícia triste chegar na tua vida, dependa de Deus, mas faça a sua parte para resolver seu problema. Dependa de Deus, mas faça a sua parte. Você está com um problema na igreja, você está com um problema na família, você está com um problema no seu casamento, você está com um problema no seu filho, você vai ter que mudar a postura, você vai ter que agir de uma maneira mais sábia. Eu pedi para o círculo de oração orar. Eu liguei para uma irmãzinha que me conhece desde a minha infância, é uma irmãzinha do Coque, lá do círculo de oração, de uma igreja, lá no cantão onde eu morei, que mulher de oração. Eu liguei para ela e pedi para ela orar. Legal, ótimo, excelente, que bom. Mas deixa eu te falar, metade da solução do seu problema vai ser a sua atitude. Deus não vai fazer tudo não, cara. Tem coisa que é com você, sua postura, sua atitude tem que melhorar. Olha o versículo 7. No versículo 7 diz assim: então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Gente, tem um problema teológico aqui violento. O cara está com um câncer mortal. Pasta de figo cura alguma porcaria de câncer?
que eu tive que passar pelo cerol fininho aqui, meu. Facão aqui. Tem um corte aqui, ó, grande. Porque o câncer era grande. Tem um corte aqui, ó. Para passar uma bolota do mal. Aí, Isaías fala, prepara uma pasta de figo. E bota no lugar da úlcera. E ele faz. Qual o princípio aqui? Eu vou te curar, mas o medicamento que você conhece qual é? Usa. Qual o medicamento para o teu casamento se tornar um casamento para valer? Eu não aceito pastor que não transa toda semana com a mulher. Eu não aceito, eu acho um absurdo. Sabe por quê? Porque nós somos um exemplo de intimidade para os outros. Se a gente não está felizinho, todo mundo nota. Pastor... Teve pastor aqui que ontem eu vi estava meio abatido, hoje estou achando até mais alegrinho. Não, gente, quem não quer fazer sexo, não case, sim ou não? Ah, pastor, mas é porque ele me feriu, tal, ele me magoou, e tal, e por isso eu também não tenho mais prazer, e tal, pá. Legal, irmã, estou te entendendo. Legal, irmão, estou te entendendo, porque tem homem que é igual mulher, né? Não, também estou tristezinho, também não... Deixa eu te falar uma coisa. Sua responsabilidade conjugal é uma coisa que tem a ver com Deus. Você não tem direito de botar esse orgulho ridículo seu à frente do seu casamento. Você é modelo para um rebanho. E quem veio para cá e está no Shalamachura, está na oração, está na revelação, está tudo, mas em casa não está sendo casamento de Deus, me desculpa, você está encenando. Porque a tua espiritualidade começa no teu maior ministério, tua família. E aqui eu tenho meus problemas de família, você deve ter também. Não está falando para você alguém, olha só, eu só tenho vitória, está tudo certo. Não, 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 longe disso. Mas o mínimo que a gente tem que garantir na nossa vida é que a gente vai fazer o que a gente pode. O que a gente pode? A gente pode perdoar e dar perdão, e a gente pode se superar para fazer alguém feliz, que a gente escolheu. Que a gente escolheu, você não foi obrigado. Mas muitas pessoas têm notícia triste, e a notícia triste às vezes é um divórcio no casamento. Não, mas tem um monte de pastor que já casou de novo, 2, 3 vezes, eu vou também. Hoje está liberado. Olha só, querido, eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir as dores, os motivos de ninguém. Quem sou eu para julgar os outros? Só estou falando que não é o caminho de Deus. E quem passou por isso, o pastor que passou por isso, pergunta para ele o quanto que ele sofreu. Se ele for sincero, ele vai te contar. Nós precisamos resolver esse problema. Ele falou assim, olha, vai lá e pega e coloca uma pasta de figo. Quando eu soube no meu câncer, vou orar para ser curado. Vou. Mas fui procurar o melhor médico. Encontrei o melhor cirurgião de robótica na área de urologia da cidade do Rio de Janeiro. Foi barato? Não foi. Mas quanto vale a minha vida? Quanto vale o que Deus quer fazer na minha vida? Está ao meu alcance? Vou fazer. Se não está, não vou fazer. Mas o que eu pudesse fazer, eu faria. Meus amados, quantas vezes nós não queremos ser a resposta da nossa oração? Deus abençoa minha vida, abençoa meu ministério, abençoa meu casamento, resgata o meu filho. E a gente não fala, Deus me usa para resgatar meu filho, me usa para salvar meu casamento, me usa para empoderar a minha igreja, me usa para transformar o coração das pessoas. Se você não está disponível para ser a resposta à sua oração, acho que você está orando errado. Queridos irmãos, que coisa tremenda é a gente poder lutar, fazer a nossa parte. Age pela fé, mas faz a sua parte. Você vai voltar para a sua igreja, para o seu ministério, e você vai fazer a sua parte. A sua parte é liberar as mágoas do seu coração, já aqui, deixar nesse altar.
É voltar e falar: Espírito Santo, eu não quero viver de MFI e MFI, porque não dá para ficar no MFI todo dia. Nós temos que vir aqui para o monte, receber a transfiguração, mas temos que descer para o vale para anunciar a salvação. É tempo de pensarmos nisso e voltar como valentes que têm notícias tristes, mas que não se abatem e que decidiram fazer a sua parte, e o resto é com o Senhor. Em quinto lugar e último lugar, quando a notícia triste chegar, o que você tem que fazer? Não desperdice o que Deus está fazendo em sua vida em função da notícia triste. A notícia triste não é o fim da história. A notícia triste é o começo de uma revelação. A notícia triste é o começo de uma revelação. Toda vez que uma notícia triste chega, uma dor chega, uma dificuldade chega, Deus está dizendo: pega teu caderno, pega a tua caneta, anota o que eu quero te ensinar. Qual o prazer que Deus tem de ver você sofrer? Qual o prazer que Deus tem de ver você chorar? Você acha que Deus é masoquista? Vou machucar ele, vou ferir ela? Não! Mas é que o sofrimento é pedagógico. Já dizia o C.S. Lewis que Deus fala nas bênçãos, mas grita nos nossos sofrimentos. Já dizia ele que o sofrimento é o megafone de Deus. Não tem jeito, gente. Um monte de heróis do meio evangélico caíram, não foi na hora das notícias tristes, não, caíram na hora do sucesso. Então nós estamos aqui para dizer: olha, quais são as oportunidades. Infelizmente o Ezequias não foi sábio. Dá uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24. 2 Crônicas 32, versículo 24 e 25. Diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu, e orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Ezequias recebeu um milagre. Deus mudou um decreto por causa da oração da fé. Mas a oração de fé de hoje não garante a sobrevivência da fé amanhã. A fé é a cada dia. A fé é a cada momento. E Ezequias ficou orgulhoso, porque o reino dele prosperava, ele era aplaudido, ele venceu um câncer, ele venceu um momento difícil, as coisas estão indo bem, e ele falou: eu posso, eu tenho, eu consigo, eu convenço até Deus. E o fim de Ezequias não foi bom. Não desperdice o que Deus está fazendo em sua vida em função da notícia triste. Deus fez muita coisa nesse processo na minha vida. Eu quero relatar para você o que Ele fez na minha vida, rapidamente. Primeiro, nesse processo todo, eu me santifiquei. Meu irmão, não tem nem como pensar bobagem quando você está vivendo um negócio desse. Não tem nem como ter raiva. Tem nem como alimentar a inveja dos outros. Você só está querendo viver, cuidar da sua família. Os valores mais importantes passam a ser mais importantes. Nesse processo, eu me santifiquei. O pecado perdeu força. Segunda coisa que aconteceu nesse processo: em minha casa, muita coisa mudou com esse momento ruim. Eu vi o meu filho mais velho, na hora que eu estava indo para o centro cirúrgico, chorando e gritando: pai, eu te amo, pai, eu te amo. E ele não é de falar isso.
E eu não vou esquecer daqueles gritos "eu te amo" no meio do corredor do hospital. Me ajuda aqui alguém no teclado. O Gabriel, meu filho mais novo, eu estava com ele no carro, falei: filho, olha só, um momento como esse é um momento complicado, a gente tem que ter fé, tem que agir, mas é um momento também que a gente tem que repensar as coisas da nossa vida. Ele falou: não quero nem conversar sobre isso, pai. Tem 19 anos. Calma aí. Não quero. Foi pela fé até hoje, vai deixar de ser agora? Calei a boca. Vamos falar de outro assunto. Meu time é Flamengo e o teu? Por várias vezes eu encontrei minha esposa Bianca em cantos da casa, com a lágrima descendo e orando. Foi um momento de muito aprendizado na nossa casa. Terceira coisa que aconteceu comigo no meio da notícia triste: coisas mudaram na vida dos irmãos da igreja. Uma irmã me procurou e falou: pastor, eu nunca orei junto com meu marido, a gente orando junto. Por causa do Senhor, a gente começou a orar junto. Vamos orar para o pastor? E agora a gente se acostumou a orar junto todo dia. Uma irmã falou: pastor, eu estou impressionado porque um monte de gente que não é da nossa igreja falou: teu pastor está com câncer, né? Eu estou fazendo minhas preces por ele. Pastor, eu comecei a falar de Jesus para pessoas que eu não falava, porque eu nem sabia que eles tinham esse apreço e esse respeito pelo meu pastor. Gente que nunca aceitou o convite da igreja, para ir na igreja, anos, gente convidando. Pastor José passou pelo câncer, foi curado? Eu vou lá escutar ele falar. E foram na igreja, por causa do câncer. Eu não quero que ninguém vá mais de novo por causa de outro câncer, não. Não, agora quiser vai de outro jeito. Outra coisa que aconteceu foi que a minha equipe pastoral, ela nunca mais vai duvidar de que eu procuro não apenas ensinar a fé, mas eu lutei para vivê-la. A minha equipe pastoral cresceu muito nesse processo, pela postura de fé que, graças a Deus, eu consegui ter nesse momento. Uma outra coisa que eu aprendi, que no sofrimento eu aprendi no sofrimento um pouco mais sobre a limitação de nossas forças e sobre a brevidade da vida. Aprendi que realmente eu sou fraquinho pra caramba e que a vida está na esquina, o fim dela. Ninguém está livre. Eu perguntei: doutor, mas por que aconteceu isso comigo? O que foi? Eu comi o que não podia comer? Foi falta de sol? O que foi? Falou: pastor, pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer um. Eu estava num aviãozinho, nessa viagem para a Amazônia, e a gente pegou um aviãozinho e fomos numa cidadezinha lá onde a gente tem um terreno lá que vai ter uma igreja no futuro. Um lugar, uma cidadezinha de uns 8 mil habitantes só. 10 mil habitantes. E aí estava no aviãozinho. E aí o aviãozinho, horrível, entraram os mosquitinhos. E ficou um mosquitinho na frente. Então eu estava sobrevoando a selva amazônica, sobrevoando, e o mosquitinho perturbando. Lá pela Santa ele deu um mole no painel. Eu, pô! Quando eu acabei de dar um tapa na orelha, esmaguei o mosquitinho, o Espírito Santo falou comigo na hora, falou assim: eu te esmago a hora que eu quiser. Você nunca se ache, porque se eu quiser esmagar, eu esmago. E eu tenho meus métodos, hein? Falei: meu Deus do céu, quanto recado de Deus o tempo inteiro. Você fica conectado. Um mosquito morre e você aprende de Deus. É impressionante. Eu não é, Subirá? Você aprende com tudo porque você está conectado. Aí eu fiquei pensando: quanto recado que Deus mandou que eu não estou ouvindo, que eu estou comendo sorvete, brincando, jogando bola.
Mas tem uma lição que foi a maior de todas. Eu estou terminando aqui. Foi a lição da força do amor e da intercessão. Pastores, pastoras, líderes, nós precisamos de cobertura de oração como nunca mesmo. Fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, eu encontrei uns 2 irmãos na porta, assim, eu cheguei mais cedo, né? Opa, tal, cumprimentei os irmãos, subi e tal. Meus irmãos, estou lá dentro do quarto, esperando para ser chamado para o centro cirúrgico. E começa a chegar uns vídeos do povo da igreja na porta do hospital. O Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Tinha para mais de 200 pessoas na porta do hospital, com as mãos estendidas, cantando, louvando, adorando, tocando saxofone, tocando violão, adorando a Deus, intercedendo. Os vídeos começaram a chegar, que começou a me dar uma emoção forte. Me senti tão fortalecido. Detalhe, quando eu estava indo para o hospital, eu botei uma camisa. Aí eu, não, essa camisa não. Fui lá e botei uma outra camisa escrita assim: ser forte e corajoso. E eu fui de forma profética, com aquela camiseta para dentro do hospital: ser forte e corajoso. Não sabia se eu ia viver, se ia morrer, se ia perder meu rim, se ia ficar com o rim, não sabia. E o povo lá orando.